2 horas e 15 minutos. Olha, o Luiz Carlos, da Vila Acre, o Lauro, está colocando aqui a situação que é a seguinte. Ele não está sentindo que o governo do estado do Acre está suficientemente bem informado a respeito dessas rotas migratórias. Ele está dizendo o seguinte: pergunta ao secretário Lauro por que não se busca informações oficiais em outros países que estão nas rotas migratórias e não ficarmos só no campo da especulação. Não estou entendendo, Luiz Carlos, você não atentou o que foi dito aqui, você não sentiu segurança nas informações passadas, é isso? Lauro? Vamos responder ele. Vamos lá. Dos casos, as informações que a gente recebe, elas são informações oficiais. São informações que constam em relatórios de inteligência, que inclusive são enviadas à Agência Brasileira de Inteligência. Então são informações compartilhadas, algumas que são de acesso público e outras que são de caráter sigiloso. A gente tem uma política na nossa região aqui, com Bolívia e com o Peru, que o Ministério das Relações Exteriores denomina como América Meridional 2. São informações bem técnicas, mas os relatórios, os dados que a gente tem, são dados que a gente recolhe de informações técnicas que vêm do Serviço de Inteligência, são oficiais. Então eu tenho números dos decretos do Peru, que publicou o decreto de emergência, que vence no dia 11/7. A gente tem os pontos de parada de cada um. Então a gente monitora esse fluxo na fronteira para que a gente não seja pego desapercebido. E os cenários que apontam pelos relatórios, esse é o relatório 137, eles nos indicam uma situação de aumento da problemática. Não só, então, como a gente estava falando aqui no intervalo, com o Peru, mas também com o Equador. O Equador dissolveu o parlamento. Isso é uma informação oficial. Está no site de notícias do Peru e a gente tem essas informações via olha só a gravidade. Olha só a gravidade desse momento. Além da questão da decisão chilena de fechar a fronteira, o Peru está calculando que 2 milhões de venezuelanos estejam no território peruano. Aí, o que acontece? Tem esse quiprocó lá no Equador também. Aí o que aumenta mais a pressão, que é a possibilidade de que nós tenhamos aqui também equatorianos, é isso? Tem equatoriano e nós temos os próprios peruanos que estão em crise política no seu país e temos também os venezuelanos que estão no Equador e com a situação tendem a vir para o Peru e do Peru tendem a vir para onde? Para o Brasil. Qual seria a única e melhor alternativa para eles? Acre. O Brasil. E o Brasil, nesse país, faz fronteira com quem? Com o Acre. Então está aí o problema que a gente tem. E a gente não vai viver o que a gente viveu com a crise migratória dos haitianos, onde o governo federal foi omisso em se precaver e reagir. Por isso que nós entregamos, eu, secretário de Segurança, Coronel Gaia, entregamos, junto com a representante da bancada federal, com a deputada Socorro Neri, um plano de contingência já pedindo o que a gente precisa fazer caso a crise aumente. Quais foram as suas impressões? Quando você entregou o plano, conversou, que impressão te passou? A pessoa foi sensível? Ele foi sensível, secretário, porque ele já esteve no Acre. Isso foi muito bom, fator positivo. Então, como ele já esteve na fronteira, em Brasileia, numa outra situação que era de política indígena, lá em 2010, ele já conhecia um pouco a região. Mas eu peguei o plano e, através do plano, fiz uma apresentação técnica, enxuta. Se reuniu durante 1 hora. Eu não ia abrir o plano todinho, que tem mais de 30 páginas. Então, fiz uma apresentação sobre o cenário que a gente tem hoje e o que a gente não espera encontrar, mas é o que está se vislumbrando no futuro. Então, ele ficou sensibilizado, até porque ele colocou uma equipe técnica para trabalhar isso aí. E nós convidamos ele a vir visitar os abrigos, vir visitar as nossas fronteiras. Se vocês forem visitar os abrigos, vocês vão ver a situação de colapso que está. O prefeito GR já me manifestou que ele só tem 2 meses de recurso para continuar mantendo um abrigo que está colapsado. Apesar de eu já ter assinado, já fiz o cofinanciamento para as prefeituras na rede de assistência social, mas não é suficiente. E o Estado brasileiro, o governo federal, ele tem obrigações que devam ser cumpridas na situação migratória, que não é o Estado do Acre. Por isso é que se montou a Operação Acolhida, que é um caso de sucesso, e a gente quer que essa Operação Acolhida, de forma customizada, seja que acontece lá no Amapá. No Roraima. Roraima, perdão. Lauro, evidentemente que instituições como a Polícia Federal, elas precisam ter uma outra postura diante de um quadro como esse. Nós estamos
na iminência de termos uma nova crise migratória, e a Polícia Federal, tudo bem, a gente sabe que a Polícia Federal ela tem uma equipe Tem reduzida, né? Tem cheio de problemas aqui, mas tudo bem. Essa é uma situação que está, digamos assim, do ponto de vista tático. Ela está assim. Agora, naquilo que é estratégico, precisa ser se sentir um pouco mais incomodada, né? Me parece que a Polícia Federal, assim, olha, realmente, mas a situação na fronteira, e aí? Realmente é necessário uma força-tarefa dos órgãos federais, principalmente, que envolva a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, que tem um pelotão especial de fronteira com 23 homens lá na região. Eles participam das reuniões do Gabinete de Crise Migratória, onde criamos 3 grupos de trabalho, que tratam um grupo de trabalho da saúde, o outro da segurança do transporte e o outro da assistência social nos abrigos. Esses grupos de trabalho eles recebem informações que a gente compartilha e a Polícia Federal precisa aumentar o efetivo na fronteira para agilizar o registro do Sisconare, que é o registro que faz a legalização do imigrante refugiado no Brasil. Que a partir daí ele tem uma documentação para fazer o que a gente chama de interiorização. Que você explicou no primeiro bloco, a interiorização. A interiorização é você receber o migrante, acolher o imigrante, entrevistá-lo e encaminhá-lo para onde ele quer seguir, que a maioria das vezes não é o Acre. É um estado onde você tenha outras oportunidades, que ele já tem um parente, que ele já tem um outro abrigo, uma casa de acolhida para imigrantes. Você estava falando que se a Polícia Federal ou algum órgão de controle efetivamente não tem como aumentar o pessoal aqui na fronteira, então que delegue, não é isso? Delegação de competência, o termo de delegação de competência. Isso é possível fazer? É possível, é legal. Se faz ali um termo de delegação de competência, supervisionado pela Polícia Federal, para aumentar a quantidade de registro do Sisconare, diminuindo o tempo de permanência do migrante nos nossos abrigos, ou seja, diminuindo a pressão sobre o sistema de assistência social do Estado e da Prefeitura. E com quem que fala sobre, quem é que decide sobre essa delegação de competências? Nós precisamos bater na porta de quem? Como é governo federal, né, as decisões elas são centralizadas em Brasília via Ministério, no caso aí o Ministério da Justiça, o qual nós sensibilizamos, eu entreguei uma cópia do documento para o ministro Flávio Dino, né, que prometeu analisar, né, e eu falei a ele que eu já tinha entregue esse mesmo documento no último dia 12, lá em Brasília, no gabinete do ministro Rui Costa, da Casa Civil, que é quem dispara para os ministérios, técnicos dos Ministérios de Desenvolvimento Regional, MDS, né, Direitos Humanos, já estão cientes do problema, né, e nós agora estamos nessa fase, como está acontecendo aqui com você, de sensibilizar, né, a sociedade, né, e as autoridades para que tomem providências a fim de que a gente se previna do que está vindo aí a acontecer. Queria saber, você me falou a respeito das suas impressões em Brasília, eu queria saber das suas impressões com o ministro Flávio Dino, em relação a esse problema. Seja sincero. Eu vou ser sincero, porque eu particularmente sou de uma linha bem diferente da linha dele, né? Sim, você faz oposição ao governo. Eu faço oposição ao governo do PT, mas em políticas de Estado nós estamos juntos. Claro. Eu venho de uma linhagem política do meu avô, do Guilmar Santos, que ele se encontrava com os capazes e inaugurava as coisas, e os capazes dividiam o Rio de um lado com ele e outro dia não estava com ele. Tá? Então eu acho que a política de Estado, de política republicana é a mais ideal. E eu fiquei muito bem impressionado com a postura do ministro Flávio Dino. Ah, foi? Foi. Me surpreendeu, particularmente, porque ele estava muito acessível. Ele participou muito ativamente de toda a programação do seminário sobre crise na fronteira. Ele anunciou lá a criação do novo posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Ele anunciou mais recursos, né? E a gente precisa disso, o Estado depende, o Acre depende de recursos federais. Então eu achei que foi muito boa a visita dele. Fiquei muito bem impressionado nesse sentido. Tá? Agora, então eu espero que ele dê importância a essa situação. Ele não veio ao Acre para tratar da situação migratória, veio para tratar de crimes transfronteiriços, mas o Ministério Público, doutor Danilo Lovisaro, doutor Sami, fizeram apresentações lá, o GEFRON, em todas as apresentações do seminário foram tratadas as questões migratórias como um dos principais problemas que a gente tem na fronteira. Então ele assistiu isso e se mostrou preocupado, assim como o senador Sérgio Petecão também comentou sobre isso agora, principalmente num site de notícias. Então tudo isso ajuda a gente a fazer um levante
e se unir para estar pedindo ao governo federal que tome as providências necessárias. Ignorando o problema, o governo federal não está, né? Ele está tendo ciência do problema. Se ele vai ignorar o problema ou não, eu não sei. Agora, que nós estamos fazendo essa parte de nos anteciparmos e registrarmos, por isso que nós fomos, eu, o secretário de Segurança, presencialmente em Brasília, para entregar um plano de contingência, além de pedir auxílio, a gente já está dizendo o que precisa ser feito. Cabe eles refinar o plano e vir conhecer o problema e iniciar o processo que o governo federal já tem experiência. A Operação Acolhida é um caso de sucesso. Ali você tem a igreja, você tem o Acnur. O Acnur é importantíssimo parceiro. Quem mais entende de crise migratória e refugiados no Brasil e no mundo é a Agência de Refugiados da ONU, que tem escritório em Brasília, tem em Belém, tem em Manaus, e eles têm nos ajudado nesse processo. Mas o Acnur precisa ter uma agência aqui no Acre. Eu acho pertinente. Eu falei com David, né, que é do Alto Comissariado da ONU, lá no Acnur em Brasília, no escritório dele. Eles me convidaram para lá, eu fui lá e falei com ele, olha, o Acre não vai deixar de ter fronteira com o Peru, com a Bolívia, e não vai deixar de ter problema migratório, é sazonal. Né? Seria muito bom se nós já tivéssemos um Acnur, um escritório do Acnur aqui no Acre. Eles já vieram 2 vezes esse ano. Ajudaram, trouxeram doações, eu pedi mais doações, principalmente de fraldas. Eu me preocupo muito com as crianças. As crianças são as principais vítimas das crises políticas e econômicas nos seus países. Não sabem nem por que estão num país diferente, com uma cultura, com um idioma diferente, por que está comendo aquela comida, por que está dormindo do lado de uma pessoa que ela não conhece. Então é muito triste, choca a gente. Então eu tenho me preocupado muito com a questão principalmente das crianças. E tenho pedido ajuda para que as doações de fraldas, de leite em pó, kit de higiene pessoal para as crianças sejam fortalecidas. E eles vão nos atender, o Acnur vai nos atender e a gente espera que isso diminua o impacto que a gente tem sobre esse problema. O Acnur, inclusive, é quem está fazendo o acolhimento desses refugiados, como você bem disse, que estão ali na faixa de fronteira entre o Peru e entre o Chile. Porque o Chile fechou as fronteiras para os migrantes que não estão com documento. O Peru da mesma forma, então se criou uma faixa neutra ali, que ele não recebe ajuda migratória humanitária nem de um país nem do outro. Quem está fazendo essa ajuda é a igreja e é o Acnur, na região. Olha, Lauro, quero dizer que é evidente o seu esforço de resolver esse problema. Parabenizo você. Quero dizer que o Gazeta Entrevistas